Bem-vindo ao Museu da Panificação, um lugar onde se conta a história de tudo que aconteceu nas padarias e no mundo da panificação brasileira. Você é convidado a estar participando, visitando permanentemente o Museu da Panificação Brasileira. E agora nós entramos numa história muito interessante, que é a história do saco de pão. Nós vamos estar aqui falando para você sobre a história do saco de pão, embrulhando a história do pão no Brasil. É uma narrativa muito interessante. Nós vamos estar contando para você tudo aquilo que se passou nas padarias do passado e ali aonde cada elemento que nós vamos estar falando teve uma importante participação, um importante papel, que é o saco de pão. Primeiro falando sobre o papel de embrulhar, que foi parte anterior ao saco de pão. Olha só que coisa interessante, né? As padarias tiveram um processo ali na embalagem, no atendimento aos consumidores. E em cada etapa, esses elementos iam se somando àquilo que foi criando a narrativa da história da panificação. Então você vai estar conhecendo isso aqui conosco e vendo primeiro lá um dos elementos que é a bobina de papel. A bobina tinha larguras diferentes e ela trabalhava presa a um suporte de madeira. Então esse suporte de madeira ele tinha lá dois comprimentos aonde se cortava conforme a quantidade de pães que o cliente fosse adquirir. E não só, era um artefato, era um utensílio presente em todas as padarias. Muito importante ali para aquela movimentação. Né? As padarias antigamente faziam fila para atender o pão. Não é como hoje, né? Que já tem tudo mais eletrônico. No passado não, havia filas e as padarias tinham uma preponderância muito grande na produção de pães. E aí nós vemos já o quê? Uma outra apresentação com vários elementos desse atendimento ao cliente. Nós temos a balança, uma das marcas mais famosas do mercado brasileiro, a Filizola. Nós temos aí o suporte já de metal, com duas larguras, o rolo de papel e o barbante. Cada um com esse elemento onde o atendente, né, o balconista, como se falava na época, ele atendia rapidamente ali, puxava o rolo, cortava o papel no tamanho adequado para a quantidade de pães e embrulhava e passava o barbante ali, prendendo aquela quantidade de pães para que o pacote não se abrisse. Era um trabalho hábil, um trabalho ágil, um trabalho rápido para poder atender aquela demanda, aquela velocidade dos picos de horário que aconteciam nas padarias. Então, bastante interessante ver esse composto de elementos. E você vê que aí não existe ainda o saco de pão. O saco de pão veio numa etapa posterior. E predominou exatamente nesse momento o rolo de papel, o papel de embrulhar. E havia papel na cor craft, né, de bege, e na cor também vermelha, meio avermelhado, né? Outra coisa interessante desse momento de história do papel era como se embrulhavam os biscoitos, bolachas da época. Nós temos aí uma imagem com tareco, bolo de goma e ainda uma bolacha seca, e esses produtos eram colocados num cone. O balconista fazia ali um cone com o papel, colocava uma fita durex, fechava a ponta também, fechava com a fita durex, despejava aquela quantidade de biscoitos, bolachas, pesava e ia dobrando como algo semelhante ao que temos hoje, aqueles pacotes de amendoim. Então ele ia fechando, era uma forma também de atendimento às padarias que faziam na época, né, esse tipo de trabalho. Hoje você não vê mais isso, mas está aí na memória, está no registro da panificação brasileira, do nosso museu, do seu Museu da Panificação. Então são coisas que a história vai guardando, né? A história vai trazendo esses detalhes, essas informações de muitos produtos que até que sumiram. Né? Aí nós temos outra forma também de trabalhar no passado, que era o papel embrulhando parte do pão. Então ali se passava uma parte do pão, metade normalmente, e fechava com a fita adesiva e na ponta se amarrava para esse pão não escorregar. Ou muitas vezes nem amarrava, simplesmente
se apertava bem no meio e a pessoa levava esse pão pegando nessa parte onde estava protegida com uma quantidade de papel. E olha só as curiosidades, existia até a folha canelinha também, que era semelhante a um papel seda, um papel vegetal. Também fazia esse mesmo papel, e aonde as pessoas, o balconista colocava o pão ali e fazia, dobrava como se fosse um bombom. Então, outro detalhe interessante. E nós temos aí os elementos barbantes, temos os elementos papel e já surgindo o saco de pão. Então, é a evolução que foi acontecendo aí nas padarias de todo o Brasil. E esse momento de surgimento do saco de pão se deu de forma diferenciada em cada região do país. Não foi algo que surgiu igualmente, até por causa do nosso território, um país de forma continental, as coisas não acontecem em uma velocidade igual. Então, a introdução do saco de pão foi dada gradativamente, né, com fábricas surgindo no sudeste do país e gradativamente indo para outras regiões. Alguns registros, na década de 60, 70, já se tinha regiões onde se usava o saco de pão como algo para agilizar o atendimento. Era a facilidade, já não precisando mais fazer o pacote de embrulho ali para acondicionar os pães. Então, bastante interessante essa informação. E o papel, ele tem uma origem na China, né, onde os chineses desmanchavam ali materiais celulósicos, criavam uma pasta e daí vieram os primórdios do papel. Se usaram no passado também o papiro, o couro, para fazer principalmente a parte de escrita de registros, mas o papel foi inventado na China, dessa forma de manchando lá materiais celulósicos e criando em cima dessa pasta o papel que veio a ser o nosso papel de escrita, o nosso papel de embrulhar e os sacos de pão, né, com o papel predominante do saco, do papel tipo craft, com a cor bege. E isso foi bastante difundido em todo o mundo e hoje já tem uma variedade de sacos, inclusive saco branco também já como algo mais visível, mais apresentável para se acondicionar os pães. Então é o mundo aí contando nessa participação tecnológica também do desenvolvimento do papel, chegando até as padarias. E aí agora nós vemos uma variedade, voltando na história, e o museu tem essa preocupação, de tipos de embalagem, de recipientes para condicionar alimentos. Temos aí a caçaba, que é um fruto, temos aí os cestos feitos de diversos tipos de materiais, temos o vaso de barro que se acondicionava, tampava com cera ou com outros produtos, temos o vidro, que foi um avanço tecnológico já antigo, o barril de madeira, né, que inclusive acondicionou farinha de trigo, né, que era transportado nos navios, as caixas de madeira que acondicionavam pães para transporte em mulas, em jumentos, para outras regiões, a lata que tinha banha com carne dentro para condicionar, para conservar, e chegando mais perto da gente, nós temos aí os sacos de embalar leite, né? Quem não lembra dos sacos tradicionais que tinham nas padarias, saco plástico, embalando leite, que antes o leite era o quê? Era carregado em baldes, né? E ali eram feitas as medidas, e já com a evolução da embalagem, começou a ser acondicionado em sacos plásticos. Então, esse é o mundo da embalagem, das transformações que se foi passando pela humanidade, passando pelos processos tecnológicos que foram evoluindo, chegando aí do papel de embrulhar ao saco de pão. Uma evolução também e com diferentes formas de apresentação e de utilização desses sacos. E é muito importante, né, porque tudo isso vai trazendo coisas. A gente vai lembrando do barbante, que era utilizado no passado, barbante de algodão, que era utilizado nas casas também. Depois que vinha da padaria, aquele barbante era utilizado pelas crianças para brincarem fazendo telefone, pela dona de casa para amarrar um alimento, fazer uma carne. Então, olha só quantas coisas, né? Você pega uma embalagem de vidro, que era muitas vezes utilizada também para decoração. E
vai essa evolução, né, os jarros ali de barro, que eram colocados também como uma forma de decoração já para esse mundo que avançou. Mas aí temos outro fato histórico, que é relacionado ao pão francês. O pão francês, com as suas idas e vindas de venda no peso e venda na unidade, quando se passou a vender por unidade de 50 gramas, por lei, isso facilitou também que a sua produção ali, através das assadeiras, ou mesmo na época das pás, também fossem acondicionados em sacos de papel. E esses sacos de papel vinham dos fabricantes já em tamanhos diferentes para caber diferentes quantidades de pães acondicionados ali dentro daquele saco de papel. Então, a padronização do pão também facilitou a colocação dessas quantidades. Não era mais aquele corte do papel antes, né, da bobina, cortando aquele papel para uma determinada quantidade, mas o saco já vinha determinado para quantidade específica de pães, porque as unidades eram padronizadas em 50 gramas. Então, olha só quanta facilidade. Mas aí vem mais curiosidades relacionadas ao acondicionamento e transporte dos pães. As donas de casa, no cuidado com a limpeza, no cuidado, na facilidade para as crianças ou quem fosse adquirir o pão, levava um saco de pano para a padaria para que o balconista colocasse ali a quantidade que foi comprada. Então era também uma forma de acondicionar e transportar. E esses pães muitas vezes eram guardados dentro de saco que ficava pendurado ali numa parte da cozinha, já preparado dentro daquele saco de pano que muitas vezes eram decorados, eram bordados, e cada casa tinha o seu saco de pão de pano. Então, muito importante isso, muito interessante, uma curiosidade bastante em voga com essa coisa artesanal que se tem hoje, né? Então, o saco de pano foi algo também muito presente na história das padarias, na história da compra e da aquisição ali do acondicionamento do pão. E, veja só, o saco de pão ele vai evoluindo e se torna um elemento com vários apelos, né? Com várias utilizações. E se você olha e vê todas essas descrições que nós apresentamos aí para você, você pode ir vendo como o saco de pão permitiu e permite a criatividade. O saco de pão permite o acondicionamento com higiene, o acondicionamento com facilidade de transporte. E ele cumpre, né, o saco de pão cumpre esses requisitos de uma embalagem, né? Uma embalagem de curta utilização ou de longa utilização quando está na residência e está sendo guardado aquele pão para ser consumido posteriormente, mas ele tem uma série de requisitos e você pode ver que esse pão, ele é acondicionado ali no saco de papel, ele também se conserva mais tempo, porque o papel craft ele tem uma resistência para que não se rasgue esse saco, e também ele seja uma barreira para que o pão não perca uma quantidade excessiva de umidade para o ambiente. Então, tudo isso vai trazendo aí coisas interessantes sobre o saco de pão. Mas o saco de pão também é utilizado para transmitir, para comunicar o valor do pão, né? O saco de pão, em muitas ocasiões, e muitas padarias ainda fazem isso, colocando os valores nutricionais do pão, os valores intrínsecos ali da composição do pão, de seus nutrientes, suas vitaminas, a presença de carboidratos e proteínas, tudo isso dentro da valorização do pão, que é tão importante para o consumidor brasileiro. Isso é muito relevante, isso é muito importante, porque valorizar o pão é manter um dos produtos mais populares, um dos produtos mais importantes dentro da composição alimentar do povo brasileiro. Então, usar o saco de pão para esse tipo de comunicação foi feito no passado várias vezes e tem sido feito atualmente, o que é algo muito importante, muito louvável dentro dessa trajetória da história do saco de pão que nós estamos contando para você. Mas olha só, temos aí também uma imagem onde a empresa utilizou elementos, né, da antiguidade, onde então as crianças estão vestidas como antigamente, mas ao lado deles tem lá uma garrafa de leite, de vidro,
tem também o saco de pão com pães ali aparecendo parte desses pães. Então, isso dentro de uma composição que é bastante interessante, porque muitas vezes em determinadas cidades já se tinha o trabalho de delivery, né? Que era deixar aquilo na porta para o consumidor. E muito interessante é que o saco de pão tem várias utilidades. Uma chama muita atenção da gente, que é a utilização como impresso poesias ali no saco, nas laterais, nas faces do saco, a campanhas de saúde também sendo divulgada através do saco de pão, e mais ainda, uma série de anúncios inusitados, né? Você tem ideia, tem-se anúncios de funerária, anúncios de lingerie, anúncios de vans, anúncios de serviços contábeis. Então, assim, uma série de inusitadas de formas de comunicação de empresas sendo anunciadas ali na revista. É bom registrar que hoje existem empresas especializadas em trabalhar a publicidade impressa em sacos de papel. Então, isso que foi sendo feito de uma forma artesanal nas padarias, foi captado pelo mercado publicitário. Empresas, várias empresas existem no mercado hoje, onde elas utilizam esses espaços para vender anúncios, vender publicidades ali do bairro, da região, colocando informações bastante interessantes. Mas aí vem uma questão também de tendências de mercado que tem a ver com esse crescimento da fermentação natural. Então, a fermentação natural remonta ao passado, né? Ela remonta ao passado, mas também ela traz consigo o embrulhar, o embalar, e traz de volta embrulhar o pão de fermentação natural e também acondicionar em sacos criativos ou mesmo sacos tradicionais. Então, a fermentação natural resgata essa ligação de embrulhar, de envasar o pão dentro de papel ou craft, ou mesmo de sacos que ali possam ter. Mas, muitas vezes, com exploração de efeitos especiais, de designers fazendo trabalhos de imagem muito bonitas, etiquetas que destacam o produto, destacam o fabricante. Então, tudo isso sendo trabalhado como marketing, como publicidade ali para valorizar quem produz e o produto em si. Então, mais uma forma também que vai desenrolando isso. E aí a gente entra num universo muito mais rico ainda, com vários tipos de embalagens de produtos, até embalados, embrulhados com pano, né? Embrulhados aí com materiais transparentes também. Então, muito interessante, papel vegetal, papel celofane também, criando aí ambientes de visualização muito interessantes para o pão e para os bolos. E isso possibilitando para padarias mais especializadas criarem combos, criarem kits de produtos para cestas, para comemorações especiais, para presentes. Então, uma vantagem de utilizar essas formas diferenciadas que o crescimento dos pães de fermentação natural, os pães de funcionais, tem trazido para os dias de hoje, crescendo esse segmento, cada vez mais presente nas padarias, também cresce a criatividade e a apresentação de forma diferenciada. Então, olha a riqueza que se tem, desde o papel de embrulhar ao saco de pão e ao momento especial que nós temos agora, que são essas maneiras, essas formas de estarem sendo apresentadas ao público, ao consumidor. É a riqueza da panificação brasileira, é a riqueza da história da panificação. Você é convidado a estar visitando permanentemente o Museu da Panificação, pois sempre temos novidades para você lá no museu. Fique atento às nossas mídias, às nossas divulgações, porque vamos estar sempre falando para você que tem história, tem riqueza, tem informações dentro da história da panificação brasileira, e você é parte dessa história. Até o próximo evento.